Neste canal, vamos trazer também algumas pílulas do mundo jurídico. O objetivo é esclarecer alguns termos em debate atual e, é claro, melhorar o nosso conhecimento. Com isso, eu aproveito um pouco da minha formação jurídica, oferecendo ao meu público alguns assuntos que você não vai encontrar facilmente em outro canal. Hoje, nós vamos debruçar, entender de que se trata o tão falado oferecimento da não persecução penal oferecido aí aos réus do fatídico 8 de janeiro. E eu acredito que é de conhecimento de toda a população brasileira. 100%, pelo menos 95%, que deve saber o que aconteceu nesse 8 de janeiro de 2023, quando houve aí uma manifestação na Praça dos Três Poderes e houve ali uma invasão por alguns manifestantes mais exaltados, entraram naqueles prédios públicos e fizeram lá uma quebradeira, causando vários danos ao Estado. Não vou analisar aqui os méritos nesse momento. E posteriormente, no dia seguinte, mais de 1.000 pessoas foram presas e levadas para um ginásio da Polícia Federal. Essas pessoas foram presas justamente por causa daquele evento que aconteceu na Praça dos Três Poderes, né? De maneira que também não vou aqui analisar o mérito dessa ação e se foi correta ou não. Eu vou deixar essa análise para uma outra oportunidade. O nosso caso aqui específico a ser analisado é o acordo da não persecução penal oferecido pela PGR recentemente, né? Peço que dê seu like, se inscreva nesse canal e se você acha o assunto relevante, compartilhe com mais pessoas. Então, vamos lá. Pois é, o acordo da não persecução penal é um instrumento previsto na legislação de alguns países, como o Brasil, que permite que o Ministério Público e o acusado de um crime cheguem a um acordo para evitar a continuação, né, do processo criminal, desde que sejam aí todas os requisitos atendidos, né, as condições desses requisitos atendidos. No Brasil, o acordo da não persecução penal é uma das principais inovações aí introduzida aí pela lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, inserida lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Se trata de uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido aí, claro, por seu defensor. E se aplica a crimes com pena mínima inferior a 4 anos, desde que não se trata aí de crime violento ou cometido por organização criminosa. O procedimento varia, mas geralmente ocorre da seguinte maneira: o Ministério Público avalia o caso, se o caso, né, atende aos requisitos para a celebração desse acordo da não persecução penal, com uma pena mínima, ausência de violência ou grave ameaça, entre outros. Caso o Ministério Público entenda que o caso é elegível para esse acordo, ele pode propor ao acusado que aceite responsabilidade pelo crime e cumpra algumas condições, como pagamento de multa, reparação de danos causado aí à vítima, né? Prestação de serviços à comunidade, entre outros. Se o acusado
concordar com as condições propostas, aí o Ministério Público e o acusado formalizam o acordo. É um acordo por escrito, descrevendo aí todas as obrigações do acusado e as contrapartidas do Ministério Público. O acusado, então, ele deve cumprir essas condições acordadas em prazo estipulado. Isso pode incluir pagar a multa, fazer a reparação do dano, realizar serviço comunitário, entre outras obrigações, como eu falei, né? Uma vez cumpridas as condições do acordo, o Ministério Público solicita ao juiz que homologue o acordo e declare extinta a punibilidade. Isso significa que o acusado não será mais processado pelo crime em questão. Se o acusado cumprir as condições do acordo e o Ministério Público aí podendo retomar o processo criminal. É importante ressaltar, no entanto, que o acordo de não persecução penal é um instrumento jurídico complexo e as regras específicas podem variar de país para país. E mesmo dentro de diferentes jurisdições, dentro de um mesmo país, se você estiver envolvido em uma situação legal, é recomendado consultar primeiramente um advogado para obter a orientação adequada, perfeita. Estou aqui esclarecendo mais ou menos para você ter uma noção disso. Mas se você se enquadrar numa situação dessa, procure um advogado para orientar com relação a esse acordo. E aí, o que você acha? Todos os citados como envolvidos devem assinar esse acordo? A gente observa que contabiliza aí quase 7 meses que os acusados estão presos. Não é isso mesmo? A persecução, se a gente for procurar o significado, o que o legislador queria dizer quando fez essa lei, na minha análise, quando ele propõe a não persecução, é de não perseguir ou não dar andamento ao processo, e isso necessariamente deve ocorrer no início. E são 7 meses presos preventivamente. Esses presos aí que estão sendo oferecido essa não persecução penal. E esses presos estão sem o direito ao juiz natural, portanto, sem o devido processo legal, como manda a Constituição. Ou seja, a Constituição, em seu artigo 5º, garante que o princípio que assegura a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais, se não forem observadas todas essas regras, que são básicas, né, esse processo se torna nulo. Pois são desses princípios que derivam todos os demais procedimentos. E por isso, eles são considerados os princípios constitucionais mais importantes. E o que diz o artigo 5º? É o seguinte: artigo 5º, aí, no inciso tal da Constituição Federal, garante que o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal exercido pelo Poder Judiciário por meio de um juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Eu não li o documento da PGR, mas pelo que fiquei sabendo relativo a esses supostos envolvidos, que está sendo oferecido esse acordo, não se conseguiu vislumbrar nenhum crime cometido por eles. E esse acordo, conforme os requisitos, só poderá ser aceito pelo Ministério Público
se vier com a confissão de culpa? Você assumiria a culpa de algo que não fez só para se livrar de um processo? Fica aí uma pergunta. É um processo que já vem com um vício insanável, que é a falta do devido processo legal, como eu li aí bem no artigo 5º da Constituição Federal. Quando um órgão, a gente vê quando um órgão investigador e o órgão que oferece a denúncia não encontra aí, né, crime praticado, quem está sendo imputado, e ao invés de pedir a anulação do ato, faz uma espécie de chantagem para quem já se encontra aí num estado de tamanha fragilidade, é bem possível que alguns acabam aceitando, perdendo com isso a possibilidade da reparação pelo Estado. Você começa a acreditar que vivemos realmente em um estado de anomalia penal. Fica aí a dica, o nosso esclarecimento técnico sobre essa peça do Ministério Público para uma reflexão.